Queridos irmãos, é com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para fazermos uma reflexão sobre mais um tema do nosso Evangelho. E que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Nosso tema de hoje, vamos falar sobre as doenças, os doentes e as formas de cuidado, de tratamento. E o nosso Evangelho, a nossa Bíblia Espírita sobre o nosso tema, nos fala assim. Em seu capítulo 28, na parte 77. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre, porque elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo em que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, ou seja, germes que não são sadios. E se Deus não tivesse querido que os sofrimentos fossem abrandados, Ele então não teria colocado os meios curativos à nossa disposição. Portanto, é do nosso dever procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária que é elaborado pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. E isto veio através do Espiritismo, que veio para nos revelar outras formas de mediunidades curadoras. Então, como já dissemos, capítulo 28 do nosso Evangelho, em sua parte 77. E esta mensagem do Evangelho, então, ela nos fala que, lá logo no início do texto, da mensagem, ela nos diz que as doenças são provas pelas quais nós temos que passar. Muito bem. Esta foi uma mensagem transmitida pelos Espíritos, cumprindo a finalidade da doutrina espírita, que é a de consolar, de encorajar, de incentivar aquelas pessoas que sofrem, que passam por dores em função das suas enfermidades. Para isso, a doutrina espírita chegou ao mundo, para trazer o consolo, o encorajamento. No entanto, a doutrina espírita, ela veio ao mundo para fazer mais do que isso. Ela veio para consolar, para encorajar, para incentivar, mas ela veio principalmente para explicar, para tirar as nossas dúvidas. Dúvidas essas que são muitas. Por exemplo, na própria mensagem dos Espíritos, nos diz que as doenças são provas pelas quais nós temos que passar. Temos que passar. E aí já começam a surgir as questões, as dúvidas. Por que nós temos que passar? De onde vem? Como é que acontece? Por que temos que passar por essas provas? De onde vêm essas provas? Quem é que elaborou essas provas? Que são designadas como doenças? Isso causa uma série de interrogações em nossas cabeças e elas aumentam mais ainda na medida em que nós olhamos para as nossas criancinhas e vemos nessas criancinhas coisas que nos deixam muito intrigados. Por exemplo, quando nós vemos criancinhas nascendo com problemas de saúde graves, gravíssimos. Crianças que nascem sem audição, sem a fala, crianças surdas mudas, bebês que nascem com anencefalia. E nós olhamos isso, muito surpresos, porque na maioria dos casos não existe nenhum quadro genético na família que permita tal acontecimento. As mães fizeram exames pré-natal com bons médicos, com todo cuidado para que seus filhinhos não viessem ao mundo assim, mas infelizmente elas recebem essas criancinhas, seus filhos, com essas doenças severas, doenças irreversíveis. E sim, nós
olhamos isso e não conseguimos entender o que essas criancinhas fizeram para merecer isto. Será que, quando o Evangelho nos fala que são provas que temos que passar, será que foi Deus que elaborou essas provas para que essas criancinhas passassem? Será que Deus quer isto? É por causa destas questões que existem muitas pessoas que optam por não acreditar na existência de Deus, porque, segundo eles, não seria crível que exista um Deus que é poderoso, que é bondoso, generoso, mas que permita os seus filhos chegarem ao mundo assim, trazendo essas dores, esses sofrimentos para viver uma vida que até nem valeria a pena ser vivida. No entanto, a doutrina espírita ela vem para fazer muito mais do que consolar, ela vem para explicar. E a doutrina espírita então nos explica que não estamos aqui nesta vida pela primeira vez. A doutrina espírita nos esclarece que aquelas vezes em que aqui viemos e equívocos cometemos, estes equívocos, esses erros, não se apagam. A doutrina espírita nos lembra que aquelas pessoas que em outras existências aqui estiveram e que cometeram todo tipo de excesso, não cuidaram do seu corpo físico o necessário, dando a ele o devido descanso, encheram-se de drogas, contraíram patologias, saíram do corpo mais cedo. Estas pessoas, em seu retorno, em sua reencarnação, a Terra para elas será então como um hospital. Portanto, para todas as questões que nós não encontramos explicações aqui nesta atualidade de mundo, as explicações, segundo a doutrina espírita, vamos encontrar no ontem da humanidade. Nós podemos encontrar pessoas que passam grande parte da sua existência sem exteriorizar nenhum tipo de doença. No entanto, isso não significa dizer que esta pessoa seja uma pessoa 100% saudável, porque as nossas doenças, elas são personalizadas e elas têm período para acontecer, elas têm o tempo para acontecer, e mais adiante nós veremos. Nos dizem os nossos mentores espirituais que a quase totalidade das enfermidades do mundo estão e têm origem no psiquismo. Portanto, as nossas doenças elas são originadas no nosso psiquismo. É o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo, é a preguiça, é a crueldade e entre tantos outros defeitos, tantos outros vícios que vão contaminando o nosso espírito. E esses vícios, eles vão gerar perturbações na nossa alma, e essas perturbações irão se transferir para o perispírito, para o nosso corpo perispiritual, e que futuramente vão se manifestar no nosso corpo físico em forma de doenças. Portanto, surgiu lá no psiquismo e chegou no corpo físico. As nossas doenças, elas são personalizadas, elas têm grife. Aquela questão lá do início, quem será que elaborou essas provas? Será que foi Deus? Não, estas provas foram nós mesmos que elaboramos. A doutrina espírita ela está recheada de exemplos com relação a esse assunto, saúde e doença. E nós vamos buscar em psicografias exemplos que possam nos esclarecer. E vamos pensar logo um exemplo de uma das psicografias de Chico Xavier. Chico Xavier, psicografando mensagens
ditadas pelo espírito André Luiz, que foi um médico que viveu no Rio de Janeiro por volta do século XVII, e André Luiz tem várias obras publicadas, dentre elas esta obra que é bastante conhecida, que todos nós conhecemos, chamada Missionários da Luz. E é nesta obra, ditada por André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que nós vamos encontrar a história de um casal, Raquel e Adelino. Raquel e Adelino, que acabaram por envolverem-se em um triângulo amoroso. A Raquel acaba tendo um envolvimento com uma terceira figura que surge, o Segismundo, e eles apaixonam-se desvairadamente e têm os dois a sorte da ideia de eliminar Adelino. E quem tinha a incumbência fatídica de fazer isso foi Segismundo, e Segismundo foi lá e colocou isso em prática. Segismundo, um homem que já tinha os seus 40 anos, acaba por tirar a vida do seu rival, segundo ele, com um tiro no peito. Os dois ficaram juntos, mas não por muito tempo. Logo em seguida, desencarnaram os dois. E nos conta André Luiz que na reencarnação, Adelino e Raquel retornaram e novamente foram se encontrar na condição marital, de esposa e esposo. Só que surgiu nessa vez um terceiro personagem que foi um filho, eles tiveram um filho. Quem seria o filho? Segismundo. Segismundo então reencarna como filho dos dois. Imaginemos o nível de conflito que houve naquela família, ali onde pai recebeu como filho o seu pior inimigo. Segismundo foi um menino que teve uma infância saudável, teve uma adolescência saudável, entrou na vida adulta com toda a saúde, mas quando chega próximo aos 40 anos, ele tem, surpreendentemente, um problema cardíaco e ele acaba vindo falecer desse problema do coração, aos 40 anos. Conclusão que chegamos, que nos passa esse ensinamento é que as doenças estão relacionadas ao tempo em que as faltas foram cometidas aqui na Terra. Portanto, em questão de saúde, de doença, nós sempre temos que investigar as nossas ações de vidas passadas. Quando nós estamos enfermos do corpo fisicamente, que estamos doentes, procuramos um médico. Quando estamos abatidos, depressivos, entristecidos, enfraquecidos espiritualmente, procuramos uma casa espírita para receber uns passes, para nos harmonizar. A medicina existe na Terra para cuidar do corpo físico. O Espiritismo chegou à Terra para cuidar do nosso corpo espiritual. Quando vamos ao médico, ele nos ouve, nos analisa, nos examina, nos pede exames, nos passa um receituário com um tratamento e nós temos que fazer aquele tratamento se quisermos ficar bons. Quando nós estamos doentes do nosso corpo espiritual, vamos a uma casa espírita, onde lá também somos ouvidos, somos analisados, somos consolados, somos indicados a fazer uma mudança nos nossos hábitos, no nosso costume, no nosso comportamento. Porque também, se não fizermos isso, nós não vamos ficar bons. É a receita que estamos recebendo. E esta receita passa pela nossa mudança de hábitos, passa pelo nosso envolvimento com praticar mais a caridade, nos envolver com a prática do bem, exercitar mais o amor fraterno, conversar mais com a espiritualidade maior. E essa conversa se dá através da prece, portanto, executar as nossas preces e fazer uma mudança nos nossos hábitos, nas nossas ações. Procurar detectar onde estão os nossos vícios da alma, esses vícios que vão causar a perturbação no espírito e vão se transferir para o corpo físico. Procurar identificar quais são os vícios, trabalhar esses vícios, procurar não fazer mais. É um processo lento, mas que aos poucos ele vai clareando o nosso corpo espiritual. Algumas pessoas vão te perguntar, poxa, mas então se eu for diagnosticado com uma enfermidade e eu for na casa espírita e fazer esses procedimentos, eu vou melhorar daquela doença? Provavelmente não.
As doenças do corpo físico são cuidadas pela medicina terrena. No entanto, se nós fizermos aquilo que foi indicado na casa espírita, que a doutrina espírita nos pede, nós vamos estar curando o nosso perispírito, evitando que aquela perturbação do espírito se transfira para o perispírito e futuramente se manifeste como doença no nosso corpo físico. Estaremos evitando mais uma doença e, quem sabe, eliminando aquela que já está em curso. Portanto, a prática do amor fraterno, as preces e o envolvimento com a caridade são os nossos remédios para que possamos gozar de uma saúde física e espiritual perfeita. Que assim seja.